Bom dia, irmãos. Queria convidar os irmãos a que abrissem suas Bíblias. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Faremos leitura dos versos 1 a 5. Enquanto os irmãos vão abrindo, permitam-me agradecer a oportunidade do pastor Michel. É para nós um grande privilégio sempre falarmos da palavra do Senhor nosso Deus. Filipenses 2, de 1 a 5. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem com toda reverência. Diz assim a palavra do Senhor: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, ó Pai, que grande alegria, mais uma vez, estando na Tua santa presença, Tua igreja reunida, podermos, ó Pai, lermos a Tua palavra, meditarmos nela, com a santa esperança de que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que preservou e que inspirou essa palavra ao longo dos séculos, aplique-a a mesma no nosso coração. É assim que nós oramos ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto que eu tive a oportunidade de levar para os irmãos também na igreja do Maguari há uma semana atrás, na realidade. E um pouco antes disso nós já havíamos dado um estudo ainda em Filipenses. Então eu preciso revisitar um pouco essas informações que foram passadas lá para os irmãos, porque como se trata de um estudo avulso, né, os irmãos não estão lendo aqui expositivamente o livro de Filipenses, se faz importante que a gente faça algumas ponderações iniciais com relação a esta carta, tá? Primeira coisa, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, não se sabe ao certo a data, ele estava preso, sabemos disso, mas Paulo ficou preso em vários momentos da sua vida, então não sabemos exatamente onde ele estava quando escreveu essa carta aos Filipenses. É uma carta de exortação e ânimo à igreja que estava em Filipos. Filipos, por sua vez, era uma província romana. E ao ser uma província romana, existem algumas informações que são interessantes que a gente entenda sobre esses irmãos. A primeira coisa é que essa província e essa igreja era formada em sua grande maioria por romanos não judeus, né? Eram gentios. Eles eram todos romanos porque quem nascia em Filipos era automaticamente romano. Então eram daqueles lugares onde que se você nascia, você já recebia a cidadania romana, e que era algo de grande valor na época. Muitos inclusive compravam essa cidadania. Ele dava alguns direitos e regalias, especialmente no que tange a questão judicial. Irmãos, por bem, esses irmãos eram, em sua grande maioria, como eu já disse, gentios. Muitos eram ex-militares, militares aposentados, segundo o que diz o estudo do Dr. Russell Shedd. É importante nós entendermos, então, quem são esses irmãos em Filipos, porque o tema que nós trataremos hoje é a unidade e a humildade são irmãs gêmeas. É interessante nós entendermos que esses irmãos, sendo militares aposentados, eram provavelmente pessoas de patente elevada. É importante nós entendermos que se eles eram romanos de nascimento, eles tinham a cidadania romana, eles estavam ainda num status onde eles poderiam se sentir superiores aos demais,
É importante nós entendermos que se eles eram gentios e eles eram gentios convertidos, poderia haver uma certa resistência ainda por parte desses irmãos de receber, por exemplo, o ensinamento de alguém como Paulo, que era judeu de nascimento, ou de se dobrar a uma fé monoteísta, uma vez que os romanos, de um modo geral, eles eram politeístas. E todo esse cenário que estava armado nessa igreja aqui poderia trazer desunião e poderia levar esses irmãos a serem orgulhosos. Por isso, então, o tema é a unidade e a humildade são irmãs gêmeas. Eu vou começar esse estudo de hoje contando uma história muito interessante. Talvez alguns dos irmãos aqui conheçam, certamente o pastor Michel conhece, um livro muito conhecido chamado O Pastor Reformado. O Pastor Reformado foi um livro escrito por um pastor puritano chamado Richard Baxter. Pois bem, o Richard Baxter escreveu esse livro porque ele iria dar uma palestra. E o que é assim profundamente comovente é nós entendermos o que motivou ele a escrever esse livro. O que aconteceu foi que um grupo de ministros do Evangelho numa cidade chamada Worcester, que ficava na Inglaterra, junto com alguns outros ministros nas redondezas, procuraram o pastor Baxter dizendo o seguinte: pastor, nós temos confessado, queríamos confessar que nós temos falhado miseravelmente no nosso ofício de pastores. Nós temos sido negligentes, nós temos sido preguiçosos, nós temos virado as costas para o nosso Senhor e nós temos falhado. Queríamos não somente que o Senhor nos ajudasse, mas nós queríamos solenemente compartilhar e confessar isso diante da igreja do Senhor. E nesse sentido, nós gostaríamos que o Senhor viesse então até nós e ensinasse sobre isso. Irmãos, quando eu li essa história, a primeira coisa que eu parei e pensei foi: rapaz, quanta humildade. Esses pastores podem até não ser bons pastores, segundo o que eles estavam dizendo, mas certamente eram homens muito humildes. E, de fato, irmãos, a humildade é algo que tem se perdido em nossos dias. Eu gostaria então que os irmãos voltassem agora os olhos para o texto que nós estudaremos. Eu queria dar uma visão panorâmica dos 5 versículos que nós lemos, e aí depois nós voltaremos e trataremos um a um de forma pontual. Irmãos, no primeiro versículo, Paulo está dando a base sobre a qual ele vai fundamentar toda a discussão que se segue. Ele está falando basicamente sobre o que se espera dos crentes, qual é a condição que os crentes da igreja eles estão em Cristo. E uma vez entendendo essa condição, Paulo vai seguir e vai dar as orientações práticas. No versículo 2, ele vai dizer sobre como eles deviam pensar. Uma vez que vocês são crentes, uma vez que vocês estão neste estado, vocês devem pensar dessa forma. Depois ele chega no versículo 3 e diz o que eles deviam fazer. Então, uma vez que vocês são crentes, vocês devem pensar dessa forma, vocês devem viver dessa forma. No versículo 4, então, ele vai dizer o que eles deviam ter em vista. Então, como vocês devem pensar, como vocês devem viver e o que tem que estar diante dos olhos de vocês. Por fim, ele faz um apelo, levando esses irmãos a olharem a Cristo, no versículo de número 5. Esse é o panorama do estudo que daremos hoje. Vamos voltando, então, para o versículo de número 1, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Irmãos, a primeira coisa que vale nós ressaltarmos nesse texto é essa expressão se há. Porque, segundo os estudiosos e comentaristas nesse texto, essa expressão se há, que os irmãos viram aí, ela não está corretamente traduzida. O mais correto para a tradução aqui do original seria visto que há. Então, veja, muda bastante sentido, porque quando a gente lê se há, pois, alguma exortação, parece que existe uma condicionante. Pode haver ou pode não haver. Mas o que nós temos no texto original é visto que há. Então, uma vez que vocês têm, isso é uma realidade, não muda. Então, uma vez que há
alguma exortação em Cristo. E aí a outra expressão que eu gostaria de chamar a atenção é para essa palavra alguma. Porque aqui sim nós temos uma oscilação. Então Paulo diz assim, visto que há alguma exortação em Cristo, então por que ele coloca alguma? Ele poderia ter dito, visto que há muita consolação, ou visto que há um pouco de consolação, mas não, ele optou por escolher a palavra alguma. Então aqui, irmãos, é exatamente por isso. A oscilação não está em haver ou não haver em Cristo consolação. Há, para todo crente, há consolação em Cristo. Há exortação em Cristo. Mas essa exortação e essa consolação, ela pode variar de crente para crente. Então, visto que há em vocês alguma, e aí ele estava falando com o público geral, não sei o quanto que tem em vocês, mas cada um de vocês tem alguma exortação em Cristo. Cada um de vocês tem algum consolo. Irmãos, se há uma condicionante aqui, se há uma variação de algo que é prometido aos crentes, qual deve ser então o nosso coração? Deve ser no sentido de buscar. Bem, se há níveis de santidade, eu quero ser muito santo. Se há níveis onde eu vou encontrar exortação em Cristo, eu quero ser muito exortado em Cristo. Se há níveis de consolo de amor, eu quero ter muito consolo de amor. Se há níveis de comunhão, eu quero ter muita comunhão. E se há níveis de afeto, eu quero ter muito afeto e misericórdia. Nós não podemos, irmãos. O Richard Baxter diz isso também. Ele diz assim, olha, quão grandes exércitos de anões tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Dizendo que os crentes muitas vezes são tão pequeninos, e às vezes a gente se contenta com isso, né? Não, o importante é eu chegar no céu no rabo da gata. A gente tem uma expressão lá no Nordeste assim, eu quero chegar. Irmãos, não é para ser assim. Então o coração do crente ele tem que ansiar por crescer espiritualmente. Então, visto que há alguma exortação, nós devemos entender que devemos buscar essas verdades que são verdades para todos os crentes. Mas bem, ele faz aqui, irmãos, o que os comentaristas dizem ele cria dois pares de coisas. Ele diz assim, olha, visto que há alguma exortação em Cristo, essa palavra exortação, a gente não é muito acostumado com o real significado dela, mas significa encorajamento. Então, visto que há algum encorajamento em Cristo e algum consolo de amor, aqui também o Russell Shedd diz que esse primeiro par dessas verdades, sobre as quais ele vai fundamentar toda a discussão, que é encorajamento em Cristo e consolo de amor, ele diz elas agem no crente de forma externa. Então o Espírito Santo vem por fora e consola aquele crente. Ele também conforta e encoraja aquele crente, aquele caminho. Depois ele diz, há também alguma comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdias. Aqui é internamente, então o crente ele tem comunhão com o Espírito Santo, ele tem comunhão com o corpo de Cristo e ele tem entranhados afetos e misericórdias. Então, Paulo, ele pintou o pano de fundo do quadro aqui. Ele lançou o lastro sobre onde ele vai construir toda a argumentação que se segue, irmãos. Ele está dizendo, olha, vocês são crentes, então em Cristo vocês vão encontrar encorajamento, em Cristo vocês vão encontrar consolo, em Cristo os irmãos vão encontrar comunhão com o Espírito Santo e afetos de misericórdia. Diante disso, sabendo disso, os irmãos têm toda a condição que é dada por Deus a fazer o que eu vou pedir para vocês adiante. E aí ele começa o versículo 2, dizendo, completem a minha alegria, de modo que pensem todos a mesma coisa. E aqui, irmãos, os irmãos vão concordar comigo que começa a ficar difícil o negócio. Porque ele começa dizendo assim, pensem todos a mesma coisa. Como é? Talvez alguém possa dizer, mas como é que todo mundo vai pensar a mesma coisa? Existe um ditado popular, certa vez alguém disse, olha, se eu chego em algum lugar e todo mundo pensa igual, só tem uma pessoa pensando. Os demais não estão pensando. Os demais estão seguindo aquele que está pensando. Tem gente que é ainda mais criterioso, diz, se eu chego num lugar e todo mundo pensa igual, ninguém pensa naquele lugar. Então, claramente não é disso que Paulo está falando. Eu falei lá na igreja semana passada, os irmãos franziram as testas, mas vocês lembram dos bananas de pijama?
O Banana de Pijama era um desenho que tinha muito tempo atrás, e o B1 olhava para o B2 e dizia assim: B1, você está pensando a mesma coisa que eu? E aí o B1 dizia: eu acho que eu estou pensando a mesma coisa que você, B2. Veja, irmãos, não é disso que Paulo está tratando. Paulo não está falando de todo mundo pensar a mesma coisa, no sentido de termos todos os mesmos pensamentos. E o que ele está falando e ele está ensinando esses irmãos e encorajando eles a terem um pensamento em comum. E só existe uma maneira de nós fazermos isso, irmãos. O nosso irmão Alex leu o texto em Colossenses 3, que é um dos textos que vai servir para a gente entender melhor esse texto. Ele diz: olha, tenham todos o mesmo pensamento, pensai nas coisas que estão no alto, onde Cristo habita. Então nós temos um pensamento em comum quando todos nós, irmãos, entendemos que nós devemos mirar os nossos olhos e voltar as nossas mentes para o mesmo lugar, em Cristo Jesus no céu. Nós devemos pensar a mesma salvação, nós devemos pensar na mesma redenção, nós devemos pensar o nosso mesmo estado pecador. E aí Paulo está encorajando esses irmãos: olha, observem o que tem em comum entre vocês e nisso pensem. Então, os irmãos devem lembrar, e que, como eu falei, né, nós estamos tratando, e o apelo de Paulo é um apelo à unidade daquela igreja. Ele está apelando e dizendo: irmãos, vocês têm que ser unidos e vocês têm que pensar a mesma coisa. Ainda no versículo 2, ele diz assim: tenham todos, pensem a mesma coisa, tenham todos o mesmo amor, tenhais o mesmo amor. E no final do versículo ele diz: tendo o mesmo sentimento. Irmãos, aí vem a impressão que eu tive ao ler esse texto. Entenda, irmãos, quando eu li esse texto aqui e meditando nele, pensando em trazer um estudo já há algum tempo atrás, não é porque eu sou uma pessoa extremamente humilde, ao contrário. Foi profundamente difícil para mim ler esse texto e meditar nele, porque a impressão que dá é que Paulo ele vai afogando a gente. À medida que o tempo vai passando, ele vai puxando a gente cada vez mais profundo. Então ele diz assim: pensem todos a mesma coisa. Aí depois ele diz assim: tenham todos o mesmo amor e o sentimento. E o mesmo sentimento. Irmãos, é fácil de nós entendermos, e todos nós concordaremos aqui, que se nós não tivermos um parâmetro único, nós não poderemos ter o mesmo amor. Então, quando eu tenho um grupo enorme na igreja aqui, e ele diz assim: eu tenho todos o mesmo amor, a primeira pergunta que vem é: mas qual é esse amor? É o amor que eu sinto pelo outro? Então, todo mundo tem que ter o mesmo amor que eu sinto por ele? Ou é o amor dele para comigo? Então todo mundo tem que repetir o amor. E se o amor dele for pequeno, vai todo mundo amar pouquinho uns aos outros? E essas perguntas elas vão surgindo. E o que os comentaristas dizem? É que a referência é Cristo. A referência é Cristo. Então é o mesmo amor de Cristo, é o mesmo sentimento que Cristo tem para a igreja. Esse é o sentimento que nós devemos ter. É como alguém que convida um grupo de pessoas e diz assim: venham todos para essa festa, e diz assim: venham com a melhor roupa de vocês. Não vai haver uniformidade, porque cada um vai com a melhor roupa. Então vai ter gente que vai com uma roupa de festa, vai ter gente que vai com uma roupa mais casual, vai ter gente, cada um vai julgar aquilo que é melhor para ele. Agora, o que o autor está dizendo? Olha esse exemplo bem aqui. Ele coloca uma pessoa e diz: venham todos com a mesma roupa. Esse é o sentido. Então, quando Paulo diz: tenham todos o mesmo amor e tenham todos o mesmo sentimento, é o de Cristo, que amou a igreja e amou até a morte, e morte de cruz. E ao cultivarmos sentimentos pela igreja, nós devemos fazermos a seguinte pergunta: qual é o sentimento que Cristo tem para com a igreja? O que é que Cristo pensa acerca da igreja? É assim que eu devo pensar. É isso que eu devo sentir pela igreja. Ainda no versículo 2 ele diz: sejam todos unidos de alma. Tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma. Irmãos, esse verso aqui, essa parte que diz sejam unidos de alma, o sentido do texto aqui é quando duas pessoas são tão unidas, que se você faz bem a uma, você faz bem a outra. E se você faz mal a uma, você faz mal a outra.
E a gente entende isso talvez não no contexto de igreja, mas no contexto de família, isso é muito comum. Então imagina os irmãos aqui, nós temos muitas crianças, se você vai andando e uma pessoa dá um peteleco no seu filho, arrumou uma confusão, não arrumou? Ele não bateu em você, mas ele mexeu com o seu filho. Então você ama tanto ele, a sua alma é tão unida à alma dele, que o mal que é feito a ele é feito a você também. Da mesma sorte, se uma pessoa trata bem o seu filho, se uma pessoa quer bem o seu filho, já virou seu amigo, automaticamente. Ele quer bem para o meu filho, rapaz, ele cuida bem do meu filho. Então, fez para o meu filho, fez para o meu cônjuge, está fazendo para mim. Esse é o sentido dessa expressão aqui, sejam todos unidos de alma. Irmãos, é isso que Paulo está ensinando e querendo que esses irmãos da igreja em Corinto e em Filipos vivam. Que eles sejam todos unidos de alma. Ele quer uma unidade tal entre esses irmãos que se alguém falar mal do pastor, toda a igreja vai achar ruim. Se alguém falar mal de um presbítero, toda a igreja vai achar. Mas se alguém falar mal de um membro também, todo mundo vai se doer com aquilo. Não pode, rapaz. Não é assim. A gente, no contexto de família, fala muito isso. A gente encrenca uns com os outros, né? Irmãos fazem muito isso. Mas se uma pessoa de fora vem e fala mal, muitas vezes meu irmão disse assim, eu posso falar mal dos meus irmãos, você não. Então você não pode falar mal dos meus irmãos. É isso que Paulo está encorajando a que esses irmãos vivam. Então, irmãos, nós chegamos no versículo de número 3, que diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmos. E de novo, a impressão é essa, Paulo vai puxando a gente cada vez mais profundo. Ele diz, como vocês devem pensar? Vocês devem pensar assim, pensem a mesma coisa, amem como Cristo ama. Depois ele diz, nada façam por partidarismo ou vanglória. Essa palavra partidarismo, o sentido dela é egoísmo, né? Não façam nada por egoísmo, não façam nada visando o seu próprio bem. E a gente entende isso porque ele segue e diz, considerando cada um dos outros superiores a si mesmos. Quão difícil para nós é isso, irmãos? Quão difícil. A gente estuda para passar no concurso porque a gente quer a classificação, a gente quer a aprovação. A gente trabalha porque a gente quer o dinheiro. Eu quero comprar um carro para mim, uma casa para mim. Eu quero investir na minha formação. Então o que Paulo está dizendo aqui parece impossível para a gente. Não façam nada visando seus próprios interesses, não façam nada por partidarismo, não façam nada por vanglória. Essa palavra vanglória ela é interessante porque é uma glória dada aos homens e ela também vem dos homens, ela é por natureza vã, é uma glória vã. A única glória que é verdadeira, a única glória que importa é a glória de Deus. Salmo 24 diz, Ele é o Rei da glória. É o nosso Senhor, a Ele deve ser dada a glória para sempre. Amém. Irmãos, veja, aqui eu fiquei assim, quão difícil é para nós, né? Aconteceu uma situação na época que a minha esposa estava na faculdade, que havia uma orientadora dela, uma pessoa assim extremamente conhecida no meio acadêmico, já muitas publicações, doutorado, pós-doutorado e tudo mais. E os irmãos sabem que no meio acadêmico o nome da pessoa é algo importante, né? E ela se casou. Quando ela se casou, o marido queria que ela mudasse o sobrenome, né? Colocasse o sobrenome dela. Só que, alguns irmãos aqui são mais familiarizados com essa questão acadêmica, né? O último nome é o nome que aparece. Então, quando acrescenta o nome do marido, a próxima publicação não vem mais o sobrenome que era dela, pelo qual ela era conhecida. Viria o sobrenome do marido. E ela não quis. Não quis, mas como? Eu sou conhecida por esse nome. Vai mudar o nome? O que está por trás disso, irmãos? O que está é exatamente esse desejo de vanglória. Um dos textos mais importantes que foram escritos durante o período da Reforma foi a Confissão Belga. A Confissão Belga foi escrita por um camarada chamado Guido de Brès. Irmãos, demoraram muito para matar ele, né? Ele era perseguido. Sabe por que demoraram tanto? Porque ele não fazia questão de ser conhecido. Ele escreveu a Confissão Belga, ele jogou em cima do muro lá, onde ficavam as fortalezas lá das autoridades na região da Bélgica, né? Onde ele escreveu. Ele jogou lá sem um nome. Os irmãos conseguem
considerar você escrever um livro e você não dizer que foi você que escreveu. A gente escreve um artigo acadêmico, irmãos. A gente quer ser reconhecido por isso. Mas a humildade desses irmãos, grandes homens de Deus, ela está nisso aqui. Ele não queria vanglória nenhuma, ele queria que Cristo fosse glorificado. Demoraram, porque quem é o Guido de Hebreus? Não sei. Ele chegava num lugar, se apresentava de um jeito, chegava em outro lugar, se apresentava de outro jeito. Ele não tinha interesse nenhum em ser conhecido, irmãos. Queria que Cristo fosse glorificado. E é disso que Paulo está falando aqui. Ainda no versículo 3, ele diz assim, considerem os outros superiores a si mesmo. E aí vai cada vez mais fundo. Veja como aqui está difícil. Considere os outros superiores. Irmãos, tem duas formas de a gente obedecer o que Paulo está mandando aqui. A primeira é assim, superior como? Uma resposta seria incapacidade. Ele é mais capaz do que você. E aí é tão difícil, porque está dizendo o seguinte, olha, você tem que olhar para o outro e dizer assim, ele é mais capaz do que eu. Então, imagine, por exemplo, se você é um médico, isso acontece muito. O médico, na verdade o médico não, todas as profissões hoje em dia, a pessoa já procura o profissional, ela já tem a resposta, né? O arquiteto, a pessoa procura um arquiteto, eu quero a minha casa assim, eu quero a minha casa assada, ele já tem até desenhado. Às vezes diz assim, eu quero só que você faça só um desenho assim, né? Assim também o médico, a pessoa chega com o médico, doutor, estou sentindo isso, eu acho que é isso que eu tenho. A pessoa já vai com o prognóstico já. E o que é tão difícil para os médicos? Eles não aceitam, né? Os profissionais não aceitam. Por quê? Eu sou mais capaz. Como é que ele já chega dizendo que é? Quem é o habilitado sou eu. Quem estudou fui eu. Quem sabe sou eu. Mas muitas vezes, irmãos, por não entender e por não considerar os outros mais capazes, erramos. A minha esposa teve um problema de cálculo renal, nós fomos, eu acho que em 6 médicos, ela estava grávida, então ela sentia crise renal e ela tinha tido já um problema alguns anos antes. E ela entendia que aquilo era uma dor no rim dela. Eu acho que nós fomos em 6 ou 7 médicos e ela estava grávida, assim, no primeiro trimestre da gravidez, todo mundo, isso é por causa da gravidez, é por causa da gravidez. Ela dizia, mas nunca ouvi que gravidez doía, isso aqui parece muito meu rim. E lá pelas tantas, no 8º médico, disse assim, rapaz, você está com cálculo renal. Ela disse, eu já sabia, né? Mas por que é tão difícil? Porque nós não conseguimos considerar os outros superiores a nós. Incapacidade. Parece que se eu faço isso aqui, ninguém pode ser mais capaz do que eu. Isso é errado, irmãos. Isso é errado. Nós devemos ser pessoas humildes. É o que ele diz, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmos. Mas nós também podemos considerar os outros superiores a nós, irmãos, em necessidade. E aqui é um outro aspecto, uma outra forma de nós entendermos esse versículo. A outra pessoa é mais importante do que eu. A necessidade dela é mais importante do que a minha. A fome dela dói mais do que a minha fome. A dor dela dói mais do que a minha dor. A tristeza dela é maior do que a minha. Irmãos, vejam como isso é tão difícil. Isso é tão difícil, às vezes até dentro do próprio casamento. Você chega em casa cansado e você quer dizer que está cansado. E aí a sua esposa diz assim, eu estou cansada, mas você não sabe o que eu passei no trabalho hoje. Então eu estou mais cansado do que você. E o contrário é verdade também. Você pode trabalhar, a sua esposa está lá em casa, chegar, estou cansada. Ele, pois é, né? Eu também estou cansada. Ah, você que está cansado. E vira logo uma briga, porque a minha necessidade é mais importante. A minha dor é maior. A minha tristeza é maior. E não é assim, irmãos. Não é isso que nós aprendemos de Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Considerem os outros superiores a si mesmo. A necessidade do outro tem que vir antes da sua necessidade. Isso não é fácil, viu, irmãos? De novo, eu não estou falando isso aqui porque eu nado de braçada nisso aqui, não. É difícil mesmo. Nós chegamos então no versículo 4 e Paulo diz aqui sobre a disposição dos nossos olhos. Ele diz, olha, não tenha cada um em vista
o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aqui eu vou contar para os irmãos uma história verídica. Os irmãos sabem que na maioria das igrejas evangélicas, o pastor não é só pastor, né? Nós temos um privilégio. Na igreja presbiteriana, o pastor nem pode trabalhar. Ele tem uma história engraçada aqui. O pastor Paulo, né, tem 3 filhos. O pastor da nossa igreja tem 3 filhas. E alguém perguntou para a filha dele assim: o seu pai trabalha com o quê? Aí ela disse: não trabalha não, passa o dia em casa só lendo. É um trabalho, né? Pastorear é um trabalho árduo, muito difícil, mas o privilégio que nós temos é que nossos pastores trabalham só com isso. Existem muitas igrejas que o pastor tem que ser pedreiro e pastor, soldador e pastor, pintor e pastor. Conheço um monte, né? Construção civil tem muito. E uma vez eu conversando com um dito pastor, que era também pedreiro numa obra, conversando com ele, e ele disse assim: olha, na igreja eu só ando olhando para baixo. Aí eu fiquei: não, mas como assim só anda olhando para baixo? Ele: não, eu ando olhando para baixo para ver os calçados dos irmãos. Então, a minha igreja é uma igrejinha pequena, de periferia, então eu chego e eu vou olhando para baixo, eu olho aqui. Quando eu vejo que tem uma irmãzinha que o sapato dela já não está mais legal, às vezes tem um irmão que está com a roupa até legal, mas ele está com um chinelo furado. Aí, o que eu faço? Quando Deus me dá a oportunidade, eu vou lá, compro um sapato, vou lá e dou para o irmão. Irmãos, pastor Paulo aqui, né, apóstolo Paulo está dizendo isso: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu contei para os irmãos a história desse pastor, agora eu vou contar a nossa história. A nossa história é assim, ó: a gente vai andando, se a gente vê um sapato legal, a gente pensa: eu quero comprar um desse para mim também. Eu vou comprar um desse para mim também. Às vezes, irmãos, a gente, não é possível que seja só eu. Que a minha esposa chega: vamos para o shopping. Mas comprar o quê? Não comprar nada, quero só ver, só passear. E ver para quê, irmão? Ver para gente. Aí eu vou olhando as coisas bonitas: olha que carro bonito, eu quero um carro desse para mim também. Olha que sapato bonito, eu vou comprar um desse. Olha que relógio bonito, quero comprar um desse para mim. Os nossos olhos não estão no que é dos outros, mas está no que é propriamente nosso, que é contrário ao que a Bíblia está dizendo aqui. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Os nossos olhos têm que estar procurando a necessidade do outro, irmãos. É fácil? Não é fácil. Claro que não é fácil. Mas aí Paulo, então, dá a última cartada: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, é difícil, mas alguém já fez. Alguém já fez isso. Cristo já se humilhou. Cristo já se revestiu das verdades do que nós temos de encorajamento, de consolo em Deus, de entranhas, afetos de misericórdia, de comunhão com o Espírito Santo. Cristo já fez o que era para o outro. Ele já pensou no que era do outro, ele já teve os seus olhos voltados para o que era do outro. Ele já fez tudo, não por vanglória, mas para a glória de Deus. Cristo já fez, irmãos. E aqui nós temos em Cristo nosso exemplo. Mas entendermos, irmãos, que não é só o exemplo que nós temos em Cristo, mas em Cristo nós temos também a força necessária para que nós o obedeçamos. Eu queria trazer algumas aplicações, irmãos, desse estudo, e espero ser prático. Primeira aplicação: ame a humildade. A humildade, irmãos, tem sido tratado nos nossos dias como algo errado. Parece que você ser humilde é sinônimo de você ser alguém medíocre,
ou parece que você ser humilde é errado, parece que as pessoas enchem o peito para dizer, não, eu luto pelos meus direitos até a última instância, eu não abro mão de nada, eu não escuto nada calado, comigo bateu, levou, se pisar no meu pé vai levar também. E esse é o coração do mundo, mas não pode ser o coração da igreja, mas infelizmente muitas vezes é. Então, ame a humildade. Na prática, como nós podemos fazer isso? Esteja pronto a ser humilhado. Ah, meu irmão, isso é difícil. Isso é difícil. Viu? Existe um livro ainda do Richard Baxter, quem não leu, faça esse bem para a sua alma e leia. Chama Quebrantamento, um espírito de humilhação. É um livreto. Ele é demorado de ler porque assim, o homem é inteligente, né? Então ele escrevia difícil assim. Mas ele fala muito sobre isso. Ele chega ao ponto de dizer assim, um crente verdadeiro, ele sente prazer em buscar o conselho da igreja, confessar os pecados e ser repreendido. E eu fiquei, não é possível, rapaz. O crente verdadeiro é assim? Eu só posso ser um crente fajuto, então. Mas é isso. Ame, esteja pronto a ser humilhado. Peça perdão. Mas não é, irmão, olha, veja, às vezes a gente faz isso, a gente peca contra uma pessoa anos e anos e anos e anos. Aí um dia a gente é tocado pelo Espírito Santo, a gente profundamente comovido diz assim, quer saber? Vou pedir perdão. Aí pega o celular, aí manda uma mensagem assim, ó, meu irmão, me desculpe aí se eu te ofendi. Por favor, irmão, isso não é pedir perdão. Não é isso. Pedido de perdão envolve humilhação. Então, quando eu digo aqui, ame a humildade, eu quero dizer, irmão, que nós devemos estar prontos a pedir perdão. Chegar, meu irmão, eu lhe ofendi, eu falei mal de você, eu lhe apunhalei pelas costas, eu fui um traidor, um Judas, eu fui um péssimo irmão, eu dei mau exemplo, mas não vou ficar com vergonha, faz parte. Existe uma autora muito, muito boa, o nome dela é Rosária Butterfield, ela diz assim, olha, ela diz, a humilhação não pode fazer mal para o crente. A pessoa que e aí eu acrescentando que ela diz assim, humilhar um crente não devia ser tão difícil quanto matar um peixe afogado. Você consegue matar um peixe afogado? Não, porque é próprio dele o ambiente da água. Então a humilhação devia ser o nosso café com pão, devia ser o dia a dia, porque quem nós somos? Perdidos pecadores, resgatados pelo preço caríssimo do sangue de alguém que não fez nada de errado, mas nós, da nossa natureza, somos perdidos, irmãos. Então, pedir perdão, se humilhar, aceitar a chacota, devia ser o comum para o crente. Não foi assim que o nosso Senhor viveu? Esbofeteado, cuspido, trajado, traído, abandonado. Não foi assim que ele viveu? Avalie também o seu coração contra a falsa humildade. E aqui, irmãos, às vezes é isso, tá? Às vezes a gente quer ser humilde, mas a gente vai para um outro caminho, que é o caminho da falsa humildade. E aí você diz assim, não, para com isso. Alguém chega ele elogiando você, para. Mas no fundo você está gostando. No fundo você está dizendo assim, fala mais um pouco aí. Irmão, não pode. Os irmãos conhecem a história de um pastor famoso que, após pregar um poderoso sermão, desceu, uma irmã correu e disse, pastor, que sermão. E ele disse, Satanás já me falou bem ali a mesma coisa. Ele estava dizendo, é uma pessoa que realmente tem um coração humilde. Então guarde seu coração da falsa humildade. Segunda aplicação, isso aqui foi tudo na primeira, tá? Ame a humildade. Segunda aplicação, lute contra o orgulho. Como é que nós podemos lutar contra o orgulho? Primeira coisa, conheça a vileza desse pecado. É outra coisa, irmãos. Nos nossos dias, ter orgulho é bonito. Eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu tenho orgulho da minha carreira. Eu tenho orgulho do que eu construí. Eu tenho orgulho da minha família. Eu tenho orgulho da minha cidade. Eu tenho orgulho. Irmãos, o orgulho é pecado. Se alguém não falou para os irmãos, é pecado. Orgulho ofende a Deus.
O orgulho era inclusive tratado pelos puritanos como uma lepra, uma chaga. Você tem que tratar o orgulho assim, ele é como uma lepra, fedorenta, purulenta, suja, perniciosa, que quem encosta perto se contamina também, e que não só lhe mata, mas lhe torna insensível a perceber a sua própria condição. Assim é o orgulho. E é assim que nós devemos tratá-lo, com a vileza que ele tem. Devemos entender que Deus resiste ao orgulhoso. Um texto conhecido da maioria de nós. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao orgulhoso. Irmãos, ainda nesse ponto, por muitas vezes, veja bem, o orgulho é o último inimigo do nosso dia. O orgulho, ele é tão pernicioso, ele é tão complicado que, imagina, irmão, sabe aquele dia que você foi a coisa mais linda de Jesus? Você acordou de manhã, você fez o seu devocional, aí depois de fazer seu devocional, você ficou com a sua família, orou com todo mundo, depois você foi para o seu trabalho, lá no seu trabalho você deu um bom exemplo, você foi o melhor funcionário, você trabalhou com afinco, você voltou para casa, juntou todo mundo, fez um culto doméstico, mas você está crente mesmo naquele dia. No final do dia, na linha de chegada, irmãos, o orgulho é um homem com uma 12 na mão para lhe dar um tiro. Ele é o último inimigo que vai estar lá, para no final do dia, quando você se deitar na sua cama, ele vai dizer: olha como você foi 10, hoje você foi top. Desse jeito, não precisava nem de Jesus. Percebe, irmãos, que por muitas e muitas vezes o orgulho é o último inimigo que nós temos a vencer. E essa é a verdade. Nós devemos odiar o orgulho. Ao término de um dia assim, irmãos, dê glórias a Deus. Graças, se fosse por mim, eu não tinha nem levantado da cama. Mas se fosse por mim, eu não tinha feito culto doméstico, não tinha feito nada. Se não fosse por Cristo somente, nada do que foi feito de certo teria sido feito. E agora o que eu fiz de errado é tudo meu, é mérito meu tudinho. O que eu fiz de certo no dia de hoje é a glória de Deus. Essa tem que ser, irmãos, a disposição do coração do crente. Ao ser elogiado, guarde o coração. E veja, eu não estou aqui sendo contrário a elogios, faz parte, tá? É uma ferramenta social você elogiar as pessoas. Então você vai elogiar os seus filhos. Há poucos dias atrás eu estava em Belém e aí meu filho mais velho tem 8 anos, né? Minha esposa disse: olha, ele me ajudou muito, foi um rapaz aqui e tal. Eu cheguei para ele, né? Poxa, meu filho, obrigado, você ajudou a mamãe e tal. Você foi o homem da casa, né? Aí ele disse: papai, meu coração. Meu coração está ficando orgulhoso. Aí eu falei: guarde o seu coração. Então veja, você vai ter que elogiar as pessoas, você vai ter que receber elogios também, mas guarde o seu coração, para que nesse momento, quando chegar, você saiba dar glórias a Deus. Então, não estou sendo contrário a elogios, vocês vão elogiar os seus filhos, mas façam seus filhos entenderem que o elogio que eles estão recebendo, ele deve dar glórias a Deus. E o elogio que os irmãos receberem também devem render glórias a Deus. Por fim, terceira e última aplicação, olhe para Cristo. Vou ler 3 textos. Os irmãos não precisam abrir se não quiser, mas o primeiro tem Mateus 21, versículo 5. Eu vou ler do 1 ao 5, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está ali adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumentinho. Um jumentinho, cria de animal de carga. Como é que Cristo então volta a Jerusalém para ser morto? Ele volta num jumentinho emprestado. Um jumentinho emprestado. É assim que o nosso Senhor Jesus voltou a Jerusalém.
Quantas vezes, irmãos, nós queremos andar num alazão, nós queremos, irmãos, é toda a pompa. Se fôssemos nós, compra o melhor cavalo que tem, o mais bonito, uma armadura reluzente, assim que eu vou entrar em Jerusalém. Mas aqui nós temos o nosso Senhor, humilde, diz o texto, eis aí vem o teu rei, humilde. Ele é rei, mas é humilde. Irmãos, João 17. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, olhe para Cristo e veja que você não se encontre lutando contra aquilo pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu para deixar uma igreja unida. Ele orou pela união da igreja. Veja e se avalie se você não é uma pessoa que está lutando e vivendo contra aquilo pelo qual Cristo orou. Nós devemos ser resposta das orações de Jesus e não o contrário. Às vezes nós provocamos divisões, às vezes por conta do nosso orgulho, nós causamos rachas e divisões na igreja. E veja, Cristo estava orando por união. Veja que você não seja encontrado lutando contra o próprio Cristo. Por fim, Mateus 11, 28. A 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu disse, Jesus não é simplesmente, irmãos, um bom exemplo a ser seguido. Nós devemos olhar para Cristo não como alguém que simplesmente mostrou como nós devemos viver. Nós devemos nos achegar a Ele, que Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é pronto para nos ensinar a verdadeira humildade. Ele viveu a verdadeira humildade, Ele nos ensina a verdadeira humildade, mas pelo Espírito Santo Ele nos capacita a vivermos a verdadeira humildade. E isso, irmãos, vai trazer união para a igreja. É assim que a igreja cresce, em unidade. Por isso que a unidade e a humildade são irmãs gêmeas. É tão fácil você conviver com uma pessoa humilde. Você repreende ela, ela aceita. Você pede um conselho, muitas vezes ela não quer nem dar. Vocês já conheceram uma pessoa humilde de verdade, irmãos? É estranho. Eu conheço uma pessoa que é humilde nesse ponto, que todo tempo ela está assim, para ela lhe aconselhar, para ela lhe chamar a atenção, diz, meu irmão, não me leve a mal, olha, eu tenho uma coisa para lhe falar, mas é com amor, e é tão humilde assim que para ela, eu sou indigno de falar isso para você, mas pela glória de Cristo, me escute. Irmãos, e é difícil. Mas nós vemos em Cristo esperança, irmãos, para nós não sermos orgulhosos. Que o Senhor Deus possa nos abençoar assim. Amém.